Olá, olá, nosso povo preto da nossa cidade de Ituberá, né? Que a gente, como a gente sabe, nossa cidade está aí com 80% da população é negra, 80% é preta. E aí a gente está na nossa roda de conversa, né? A primeira roda de conversa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, da Secretaria de Ação Social e CRAS, né? E me sinto muito orgulhoso de estar com vocês, que são personalidades dentro da nossa cidade, né? Estou aqui com pessoas muito bem representadas, né? Pessoas que trazem todo esse sangue aqui ó, na veia, pulando. E vamos, né, abrir nossa discussão na nossa roda de conversa, né? Apresentando esse povo lindo, né? Apresentando Jadson Palma, Egnaldo Rocha, Roberlan Araújo, Damiana dos Santos. Começando as nossas perguntas na nossa roda de conversa, falando para o nosso povo de casa, né? Nosso povo do nosso Baixo Sul e do nosso Brasil, que, né, esse momento nosso é para a gente falar do dia 20, né? Que não é só um dia, estamos aí todos os dias, né? Nesse movimento negro, etc. E puxando, né, esse gancho, né? Hoje eu vou passar aqui e fazer uma pergunta, né, para o nosso professor Egnaldo, né? O senhor, quanto doutor, né? Doutor em História, o que é que o senhor traz nessa nossa discussão, nessa roda de conversa? O que é que o senhor traz de riqueza para dentro dessa nossa história, né? Negra, né? Nossa história negra dentro do nosso povo, né? Ituberaense. Então, Vitor, veja, eu penso que esse momento agora, nesse momento do 20 de novembro, em que a gente se reúne e se aquilomba para discutir, para refletir, para rememorar um pouco da nossa história, dos nossos problemas, ele é de suma importância para a gente pensar de onde viemos, aonde estamos e aonde queremos chegar. Eu digo a gente enquanto povo negro, enquanto sociedade. Então, se a gente pensar esse momento como um espaço e como um momento de reflexão, isso é muito positivo. Infelizmente, a gente ainda mantém essa cultura de pensar e refletir sobre esses problemas nesta data. A gente precisa partir e avançar para que essa discussão perpasse durante todo o ano. E a gente possa refletir sobre isso o ano todo. E isso, essa reflexão durante todo o ano ela é importante porque o racismo, enquanto um sistema que estrutura relações de poder, ele está presente o ano todo em nossas vidas. Então a gente não pode apenas reservar um momento para isso. No entanto, e a respeito disso, ainda assim é muito válido que a gente, em um momento, ponha toda a sociedade para refletir. Então, se eu posso trazer alguma coisa para esse momento, enquanto que indique um caminho ou a importância desse espaço, dessa roda de diálogo para a sociedade, é exatamente isso. É a partir de momentos como esse que a gente vai passar e começar a construir uma sociedade onde sejamos todos avaliados pelo aquilo que somos, pela nossa história, pela forma como a gente é e pelo aquilo que a gente representa, e não pelas nossas características físicas, pela nossa opção sexual ou pela nossa ancestralidade. Então, eu acho que esses momentos segmentam caminhos para que um dia a gente venha a ter essa sociedade. Povoar esse espaço, né, que é nosso, né, essa terra que é nossa. E aí, passando, né, nossa roda de conversa, agora eu vou passar para o professor Jadson. O senhor professor, né, hoje, né, professor, o que é que o senhor pode nos trazer, né? A gente sabe, né, que nossos jovens, né, nossos alunos saem da rede municipal e vai para o estadual, né? E quanto, né, o senhor como professor de arte, né, essa rede estadual está preparada para receber nossos jovens? Bom dia. Primeiro, Vitor, quero agradecer o convite e dizer que se colocar, né? Então, primeiro, eu sou artista professor, fui para Cachoeira. A Cachoeira vai ser esse lugar que vai, de fato, introduzir essa questão da raça na minha vida. Até o momento eu não tinha ainda me atentado a isso. Vou para Cachoeira, retorno para a cidade e, enquanto professor e artista, estamos lá no estado ainda iniciando a passos muito
devagar a questão racial, o quilombo, as discussões de raças a gente está introduzindo agora. A gente precisa fazer esse acolhimento, como você mesmo falou, né? Os alunos do município, de uma cidade que é a maioria preta. Então a gente está passando por esse processo mesmo de decolonizar o conhecimento. Então esse processo é um processo que está indo a passos muito curtos, mas que a gente está começando a introduzir agora. Quando eu trago uma obra do artista daqui de Ituberá, Peri, que é um artista visivelmente afro-baiano, né? A gente vê a característica dentro do próprio objeto artístico. Quando eu trago uma máscara africana para dizer para esse aluno que é África, que existe a matemática, que existe a simetria, que toda a contribuição que o continente africano não só trouxe para o Brasil, mas para o mundo inteiro, dentro do campo da arte, dentro do campo do conhecimento, eu vou levando isso para esse aluno, vou mostrando esse novo mundo, porque até o momento eles não têm esse acesso, né? Eles não têm como é que eu posso dizer, esse contato, né, direto de uma coisa que está aí o tempo todo, né? Eu falei, um artista tuberaense que está discutindo, está passando para a gente a estética africana, o modelo africano, o belo africano. Então isso para mim, esse processo que está sendo iniciado agora, eu estou sendo o primeiro professor em 40 anos na escola, de formação, né, específica em artes. Então eu estou começando esse desafio mas estamos iniciando agora esse processo de decolonizar de fato o conhecimento, mostrar essa África que existe aqui em nós e na cidade principalmente. E aí, seguindo a nossa roda de conversa, né? Vamos trazer aqui um jovem, né, da nossa cidade, também como todos são da nossa cidade. Roberlan, o que é que você também nos traz de inovador, né? Eu sei que você é uma pessoa aí que fez um sarau maravilhoso no dia 20. E aí você trouxe, né, mostrou para nossa cidade que nós estamos aí, estamos ocupando nosso espaço e vamos ocupar cada vez mais. O que é que você traz de experiência preta, inovadora para dentro da nossa cidade, para essa nossa roda de conversa? Então, Vitor, já começa agradecendo pelo espaço e, né, te agradecendo também pela qualidade dessa discussão, essa roda de conversa. Eu acho que minha linha vai muito parecida com a de Jadson, né? Inclusive, nós estudamos juntos, tivemos essa oportunidade, nos conhecemos na escola. E chega um momento em que a cidade ela não dá oportunidade para você, pessoa preta. Então, se você quer uma perspectiva de futuro fora dessa linha narrativa, você tem que se esforçar, né? E não no esforço meritocrático, né? Nossas famílias elas se esforçam, fazem gato e sapato para que a gente tenha outras oportunidades, e isso aconteceu comigo. Então eu terminei o ensino médio, fui para Salvador, onde eu me especializei, fiz minha graduação e logo depois me especializei em produção cultural, em uma escola preta, em uma escola de arte preta, um projeto social de uma comunidade, né? O Teatro Escola. Então, no mesmo tempo que eu me profissionalizei como produtor cultural, eu estava tendo cursos como ciência política, direitos humanos, relações étnico-raciais, dentre outros temas que, como aconteceu com o Jadson, isso acaba aqui abrindo nossa mente, né? Nos dando um leque de narrativas, um contexto poético que se abre em nossa cabeça quando a gente entende que isso mudou nossa forma de enxergar a vida, que isso nos oportunizou novas perspectivas de vida. Automaticamente vem a sensação de dever a se cumprir. E aí quando eu retorno para Ituberá, com essa vontade mesmo de compartilhar o saber, né, o saber decolonizador, né, porque como aconteceu com o Jadson, essa história é muito parecida. Quando eu cheguei em Salvador, eu não sabia que eu era uma bicha preta, eu não sabia que de fato eu era uma pessoa preta. Eu sabia que eu sofria racismo, mas a identidade preta de verdade, a ancestralidade, a autoaceitação, esse contexto identitário, Salvador me deu de presente, né? Através da vivência na escola, estudei no Dorico Tavares, uma das maiores escolas de Salvador, dentro do Corredor da Vitória, que é uma área nobre, né? E eu via os embates, que inclusive a escola está fechada hoje, né, pelo Estado, para prazer da branquitude, né, da elite branca.
E chegar nessa escola e perceber corpos pretos que eu conseguia conversar e me ver, e das narrativas da favela, né, desses atravessamentos que eu conseguia me enxergar agora, entender também o que eu tinha passado. Então, você trouxe o Sarau, né, agora eu estou como coordenador de igualdade racial e gênero do município, e aí caí na pasta, assim, em cima do novembro, e não que seja uma data específica para falar de políticas públicas e direitos humanos. A gente tem que falar e trabalhar isso em todos os ambientes durante o ano todo. Mas tem sua importância quando a gente fala de 20 de novembro em celebração a Zumbi, né, que foi um herói da nossa história, né, que foi caçado e assassinado pela branquitude, pelo poder, né, por esse poder estrutural, que não queria o aquilombamento, que não queria a resistência e a criação de políticas para pessoas pretas. Porque quando a gente fala de poder, para existir um poderoso tem que ter um oprimido. Então, eu venho com esse senso de responsabilidade para com o meu município, né, porque Ituberá tem um potencial riquíssimo, poderosíssimo, mas a informação é ela que realmente nos dá a liberdade. E com essa consciência, eu trago o Sarau, né, o Afrofuturo, acreditando mesmo na ideia de que nós precisamos revisitar nosso passado, entender nossa ancestralidade, abraçar e acolher nossa identidade e trabalhar aqui e agora para que nós possamos construir novas narrativas, novas possibilidades de futuro, para além da marginalidade, para além da violência, porque não é sobre isso. Nós temos muito mais a oferecer e nossa realidade mostra que nós construímos esse país e que nós construímos tudo que nós podemos enxergar. Então, só precisamos de oportunidade. E se essa oportunidade ela não nos vem, né, da forma justa, horizontal e de equidade, a gente entra na luta, a gente corre atrás, a gente faz acontecer. É isso aí, Roberlan, é isso aí. A gente precisa, que não vem, a gente precisa tomar isso aí e agarrar pra gente e seguir atrás do nosso espaço. Passando a nossa outra pergunta também, vou passar agora para a Damiana, né, que vem aí representante, né, dos nossos 5 quilombos, né, educacional que a gente tem na nossa cidade. Você, Damiana, como coordenadora desse grupo quilombola, né, dessas escolas quilombolas que a gente tem na nossa cidade, qual é o seu maior desafio no âmbito da educação quilombola? Saudações quilombolas a todos. Muito boa, Vitor, sua pergunta. Os desafios, eles são grandes, principalmente porque o nosso povo preto, eles ainda precisam ser politizados, eles precisam se apossar da sua identidade, da sua cultura, da sua raça, saber que somos fortes, que somos valentes, que somos guerreiros, assim como o nosso mestre Zumbi foi. Né? Hoje temos vários zumbis nos nossos quilombos, nas nossas comunidades. E para isso, trazendo para dentro das nossas escolas, precisamos realmente fazer com que a lei, né, que a lei está aí, ela tem que ser cumprida. Não só nas escolas quilombola, mas em todas as outras escolas, como o professor trouxe, lá dentro do estado, né, a lei precisa que realmente ela saia do papel, que ela venha surtir efeitos. É muito bom saber, né, que hoje nós estamos aqui nessa roda de conversa com pessoas que estão engajadas em propósito, né, para fazer com que realmente essa lei seja cumprida, que o povo do quilombo tenha voz, que o povo do quilombo tenha vez, que nós, né, nós que somos pretos, tenha voz, tenha vez dentro dessa sociedade que muito nos marginaliza, nos discrimina. Né? Então, precisamos sim nos apossar disso e levar para dentro das nossas escolas os saberes do povo da nossa comunidade, transformar isso dentro dos nossos currículos. É isso que devemos fazer. É maravilhoso, viu, Damiana? Desde já te dou parabéns, porque eu sei que é um desafio muito grande, né? Você está dentro, né, levando essa política, né, para a educação, né, do povo de quilombo, né, o povo preto. Mas eu quero lhe puxar para uma outra pergunta que eu acho que é muito mais da comunidade mesmo. Eu sei que você está dentro dessas comunidades, essas 5 comunidades, e eu queria que você me falasse um pouco dessa vivência dentro dessas comunidades, desses desafios, sim, da comunidade, mas sim também como é essa comunidade para chegar dentro da nossa cidade. Certo, Vitor. Esses desafios, Vitor, como eu havia falado, eles são grandes, né?
mas nós lutamos a cada dia para vencê-los, né? Então, assim, sabemos que os nossos 5 quilombos, eles são riquíssimos, tem uma cultura imensa dentro do quilombo, mas as pessoas que estão lá precisam se apropriar disso, para que realmente, de fato, possa ter visibilidade, né? Enquanto trazendo isso para a questão da cidade, a gente precisa nos mostrarmos, né? O evento que Robert Lan, né, trouxe no Sarau, ele foi de uma riqueza imensa. Uma riqueza imensa. Ali naquele momento, a gente pôde ver o nosso povo preto, mostrando para que veio, né? Tinha pessoas que estavam no evento dizendo assim, eu não sabia que no quilombo tinha tantos pretos bonitos. Pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade. E assim, é muito forte ouvir isso. Porque no quilombo não só tem a beleza, a estética, no quilombo tem cultura. No quilombo tem educação. Nosso povo é um povo de um conhecimento extraordinário. Quando você fala que eu vivo dentro do quilombo, é porque eu aprendo muito mais com ele do que as coisas que eu levo para eles. Então a minha casa é lá no quilombo. Eu vivo quilombo, eu respiro quilombo. E o que eu puder fazer para contribuir para essa formação política do meu povo, eu estarei fazendo. E já peço de antemão que os nossos governantes, que as pessoas, né, que possam fazer algo, dê uma visão para o quilombo, traga, que vocês irão ver a beleza que lá tem. É um desafio imenso, viu? E sei que lá é rico de beleza, rico de natureza, rico do belo. Entendeu? E aí, passando, né, nessa roda de conversa, aí voltando para o nosso professor Ignaldo, eu sei que o senhor tem um livro, né? Fez esse livro e eu sei que é riquíssimo. Nos traga também um pouco para a gente levar para nossos ouvintes, né? Nossos meninos do serviço de convivência, de todo, né? De todo lugar da nossa cidade, do nosso estado, da nossa Bahia, né? Do nosso povo preto. Me fala um pouco desse livro. Então, Vitor, eu vou tentar transgredir um pouco a sua pergunta, não no sentido de não respondê-la, mas tentar ampliar um pouquinho para além do livro e trazer algumas reflexões sobre aquilo que eu venho produzindo enquanto pesquisa ao longo dos últimos 10, 15 anos. Maravilhoso. Eu, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu venho trabalhando muito com pesquisas relacionadas à questão étnico-racial, direcionada para diferentes segmentos, como, por exemplo, a questão agrária, que é o que eu trato basicamente no livro, mas também para a questão da escola, para a questão de entender a nossa história, a nossa ancestralidade. Então, dentro da perspectiva, tem alguns elementos que eu queria pontuar aqui. No âmbito das pesquisas, eu encontrei alguns personagens históricos da nossa cidade que são muito significativos para enriquecer esse debate que a gente está fazendo, como, por exemplo, Maximiana, que é uma mulher negra e que, ali na segunda metade do século XIX, lutou bravamente para ter acesso à sua liberdade, o que já é por si, né, uma corrupção daquilo que é a humanidade. Você tem que brigar para ser livre, o que é o direito de todos, mas a escravidão fez isso, né? Ela tomou a liberdade de algumas pessoas. E Maximiana lutou muito para conseguir a sua liberdade. Infelizmente, a documentação que a gente tem disponível com relação a ela não nos dá conta para saber se ela conquistou de fato ou não, mas nos mostra muito das técnicas e estratégias e formas de resistências que os nossos e as nossas utilizaram para ter acesso à sua liberdade. E aí, para além disso, você tem também a formação de quilombos, né? Como Damiana bem sinalizou aqui, as nossas comunidades, elas são ricas não só de beleza estética, o que já é um dado muito significativo, mas para além disso, é um ambiente onde você encontra muitas tecnologias e conhecimentos que foram indispensáveis para o nosso processo civilizatório, que é um legado da nossa ancestralidade negro-africana e indígena também, né? Partindo para falar um pouquinho do livro, nele eu trato de algumas questões muito caras para nós, homens e mulheres negros e negras, né? Que é dos conflitos agrários que envolveram algumas comunidades negras aqui, sobretudo ao longo da BA 250 até a BR 101, e alguns atores sociais que chegaram para aqui ali nos anos 40, 50 do século XX.
e esses conflitos resultou em muitas comunidades que tiveram seus territórios totalmente expropriados ou grilados. E muitas dessas comunidades, das pessoas que viviam nessas comunidades lá naquela data dos anos 50, eram descendentes de ex-escravizados ou libertos, descendentes de ex-escravizados ou descendentes da última geração de libertos, né? E também muitas dessas comunidades se formaram ali na primeira metade do século XX, como é o caso, por exemplo, de Lagoa Santa, que é uma comunidade que, pela documentação que a gente consulta e pela memória social da comunidade, ela se constitui enquanto tal ali, a partir da configuração atual que ela tem hoje, ali na primeira metade do século XX. E um dado interessante, eu estive ontem, por exemplo, no quilômetro 15, conversando com alguns assentados, que muitos do que hoje se assentaram no MST são descendentes daqueles que foram expulsos nos anos 50. Então é um reassentamento, é uma reterritorialização. E esse é um pouco a história do nosso povo e da nossa comunidade quanto território. É uma história de luta constante pelo acesso e pela permanência na terra. E é um pouco desse cenário que eu trato no livro. Riquíssimo, viu, Aguinaldo? Riquíssimo esse livro, viu? Ó, o povo da cidade, vamos ler, viu? Vamos ler, conhecer nossa história. Passando, né, nossa roda de conversa, né, passar para o professor Jadson de novo. E aí, quando ele fala, né, dessa formação, desses grandes talentos, né, que a gente tem no nosso município. E aí, lhe faço uma pergunta. Hoje, para você, sabe que teve todo um desafio. Hoje que a gente tem um professor formado, acadêmico, nessa área dentro do estadual. Hoje, qual é o nosso maior desafio para formar esses nossos alunos, né? Esses nossos passadores dessa arte, né? Como você falou, que a África ela já está na gente. Mas tem um momento que precisa mostrar para eles que é a África. Sim. Eu acho que o início, na verdade, Vitor, primeiro precisamos educar os educadores. Eu acho que o ponto inicial não é nem o aluno primeiro, na verdade, os professores do município, eles precisam também entender que existe Zambiapunga, que existe Manuel Quirino, que existe Rubem Valentim, que existe Juarez Paraíso, que existe Peri, que existe Roselito, que existe artistas, pessoas negras que constroem, produzem obras e que trazem essa ancestralidade, a cultura, o conhecimento em forma de arte para a gente. Então, eu acho que o desafio, primeiro, é educar os educadores. Os professores, eles precisam também. Eu não posso chegar e pedir para o aluno exigir certos tipos de informações ou conhecimentos se eu também não estou dentro do processo escolar, do ambiente escolar, proporcionando, passando esse conhecimento também, que não é o conhecimento do branco, mas é o conhecimento também do povo preto. Então os professores, eles precisam abrir mão de alguns conceitos velhos, arcaicos, entender essa realidade, contextualizar Ituberá, pensar localmente. A discussão, o quilombo, né, uma discussão que a gente está muito, isso é muito interessante trazer, a discussão do quilombo. A gente tem a Abdias do Nascimento, que vai criar a ideia do quilombismo, né? Abdias é também um artista plástico, foi um grande intelectual político nosso, e ele vai trazer justamente, ele vai dar muitas ferramentas para que a gente aquilombe o ambiente escolar, aquilombe a nossa casa, aquilombe a Câmara de Vereadores, os espaços de poder. Então eu acho que o desafio, já que como eu estou lá, já estou percebendo isso, a gente precisa chamar esses professores, principalmente do município, porque o nosso aluno, ele vai passar pelo município muito tempo, inclusive, e para que a partir disso esse professor esteja munido dessas informações, desse conhecimento decolonial, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva, para que consiga, você citou, Ituberá é um celeiro, e é um celeiro de fato de artistas, temos artistas de todas as vertentes, aí para encher um museu, fazer um evento enorme, mas a gente está perdendo essa oportunidade.
A gente está deixando esses artistas passarem porque a gente não está conseguindo ter esse contato mais próximo, né, dessa realidade, desses alunos, desses sujeitos que estão se desenvolvendo, né, que estão começando a vida política e cultural. Então, eu acho que o grande desafio, primeiro, é educar os educadores. Eu acho que esse seria o ponto de partida para, a partir desse momento, a gente lançar novas ideias, remodelar a escola precisa ser remodelada também, para que a gente possa receber esse aluno do Quilombo, para que a gente possa receber o aluno do Porto Falso, o aluno da Prainha 2, para que ele se sinta bem dentro do ambiente escolar. E é muito interessante quando você fala, né, que a gente precisa primeiro, eu também, enquanto orientador social, a gente precisa primeiro se educar para a gente buscar isso. Muito maravilhoso. E aí, da nossa roda de conversa, né, trazer a conversa para um jovem, né, jovem, preto, de comunidade, e lançando para ele, né, todo mundo sabe que aqui a gente tem vários desafios, mas perguntando para você, Roberlan, né, você falou, você está na coordenação de igualdade e gênero, né, e é uma coordenação que tem vários desafios, e você, dentro dessa coordenação, eu sei que você tem uma riqueza aí de elementos, mas dentro dessa coordenação, o que é que você traz um pouco da sua comunidade? O que é que você tem a trazer da sua comunidade? Então, acredito que, pegando o gancho na fala de Jadson, a questão toda se baseia na informação, no saber. Então, eu sabendo tudo que eu preciso fazer é um passo, mas a estrutura ela tem também que se adaptar, se remodelar. Por exemplo, hoje a pasta de igualdade racial e gênero é uma pasta que não tem verba, sendo que o problema estrutural mais grave do Brasil hoje é a questão racial, é a questão do racismo estrutural. Então, como é que a minha pasta ela não tem esse acesso financeiro para o trabalho, para desenvolver trabalhos e buscar políticas públicas para o quilombo, né, para a reeducação dos professores da escola pública, entende? Essas articulações elas precisam sim desse apoio financeiro, né? Falar de gênero hoje, falar de saúde LGBTQIA+, né? Falar de conscientização, e isso requer também um custo, né? A gente tem esse trabalho, porque eu, enquanto ocupante dessa cadeira, enquanto produtor cultural, enquanto artivista, não consigo, enquanto pessoa física, mobilizar todo um território. Né? Eu vou ter a boa vontade, eu vou participar da roda de conversa, eu vou estar na escola, estarei no quilombo, estarei atendendo as demandas que chegam na coordenação, mas existe a necessidade de uma organização. E aí eu já saio dessa questão da gestão pública e vou também para a questão da conscientização mais uma vez. Né? É o quilombo, a favela, nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter cada vez mais associação, entendeu? Nós precisamos nos entender enquanto comunidade, a palavra volta, nos entendermos enquanto comunidade para que a gente consiga se organizar e alinhar os discursos para apresentar isso para o poder público, entendeu? Para que nós possamos trazer também nossas demandas, nossos anseios, né? Qual é a nossa realidade, porque se esperar que isso caia de cima para baixo, a gente vai receber de qualquer maneira. E nós não queremos receber de qualquer maneira. Nós precisamos estar todos alinhados, alinhadas, né, com os nossos discursos, entender qual é hoje a necessidade mais urgente no quilombo da Lagoa Santa. É transporte? É mobilidade? Né? Tem uma outra demanda também que pode ser atendida. Quem é que vai me dizer isso enquanto coordenador de igualdade racial? Quem é que eu procuro? Entende? Para que haja essa comunicação horizontal e de qualidade entre poder público e sociedade civil, nós precisamos ter os grupos organizados. E volto também para falar de aquilombamento, né? Eu tive o aquilombamento no Teatro Escola, que é a escola artística preta, né? Eu vi pessoas pretas potentes, artistas, ativistas como eu. Então eu me senti potente ali, fui potente e sou potente quando eu olho para o lado e vejo que eu estou sozinho para a mudança, porque não adianta a ideia da mudança vir do indivíduo, porque ela não vem do indivíduo, ela vem do coletivo. Então esse hoje é o maior desafio, né? Esse entendimento através da educação, né? Dos educadores para dentro da escola, como o ninho
da transformação. Então esse espaço ele tem que já urgentemente ser transformado, e a partir disso, do entendimento do indivíduo, ele leva essa comunicação para a sua comunidade, e essa comunidade se organiza e cola junto com o poder público para trazer essas políticas públicas de uma forma mais eficiente. Maravilhoso. É interessante, Roberto, porque aí quando. E justamente o Quilombo é ideia coletiva, né? Ele parte dessa união, né? Então, assim, quando se fala de coletividade, se falar de Quilombo mesmo, assim, a individualidade, ela não consegue sustentar. Inclusive, a gente tem que lutar contra essa individualidade, que é um pensamento branco, inclusive. A individualidade é pautada, o ocidente branco, ele é pautado dentro dessa característica individual. Quando a gente vai para a filosofia grega, a filosofia branca é individualista, é o sujeito, né? Ele ali sozinho entendendo o mundo. E o Quilombo é completamente diferente. É nós juntos no mundo, né? Então tem essa discussão que, inclusive, a gente tem que lutar contra essa individualidade. Já dizia o axé baiano, uma andorinha só não faz verão. Então acho que parte muito disso. Coletividade é muito importante frisar essa ideia, reforçar isso, porque sozinhos não vamos para canto nenhum. A conversa foi maravilhosa e é isso aí que a gente precisa, né? Ter esse espaço de discussão e trazer um novo, viu? O futurista aí à frente, o professor foi maravilhoso, você também maravilhoso, você assim, top. E aí dentro disso aí tudo, vamos trazer a nossa contribuição final. Então, foi um prazer, espero que momentos como esses aconteçam mais e mais vezes, né? Acho que a gente precisa fazer esses momentos, ter esses espaços, né? E também pensar o pós, né? De que forma a gente pode juntar essas ideias, essa troca de conhecimento e colocar também na prática. Eu gosto muito da prática. Eu sou um artista artesanal, então eu gosto muito dessa mão, né, de se botar, de discutir e colocar também, traçar possíveis caminhos. E que o aluno, o cidadão iberaense, né, o povo da favela, o quilombo, né, tenha essa liberdade, que tenha esse espaço livre, né, que tenha essa liberdade de poder dançar, de poder ser um sujeito participativo, social, né? Então, enquanto políticas públicas, a gente precisa lutar para que essas políticas públicas de fato sejam efetivas, que funcionem, que cheguem até a esse público, né? esse povo preto, né? Que o ituberaense, que nós, no contexto geral, vamos conhecer nossos artistas, a gente tem muito artista na cidade, a gente tem artistas de todas as linguagens, a gente não precisa sair de Ituberá para discutir arte. A arte está aqui, o povo está aqui produzindo o tempo todo, né? E essa liberdade mesmo, essa liberdade de ser um ser pensante, um ser político, cultural. E para finalizar assim, vou só trazer uma citação de Angela Davis, onde ela fala: a liberdade é uma luta constante. Então a gente não pode, ou seja, a liberdade, a gente precisa estar nesse processo constante de luta. Se a gente vacilar, a gente pode correr o risco de perdê-la, né? Então, só para enfatizar mais uma vez Angela Davis, que é uma filósofa preta, que eu uso muito em sala de aula, a liberdade é uma luta constante. Bom, permita-me começar as considerações finais pelos agradecimentos, né? Agradecer a você, agradecer a equipe do CRAS por estar oportunizando esse bate-papo, nos oportunizar esse encontro. Isso nos enriquece a cada um de nós e certamente enriquece aqueles e aquelas que irão nos ouvir e nos assistir daqui por diante. E pegando um gancho no que Gerson falou, e partindo do princípio que boa parte de nós que estamos aqui nessa roda somos agentes públicos, ou estamos agentes públicos nesse momento, que a gente possa, de onde nós estamos, do lugar institucional que ocupamos, pautar essa agenda, pautar políticas públicas, tentar influenciar e direcionar o poder público a pensar políticas públicas específicas para a população negra,
seja no campo da educação, com a implementação da Lei 10.339, seja no campo da saúde. A gente sabe que a gente tem questões vinculadas à saúde pública que são específicas da população negra, e sendo nós um município de mais de 80% de pessoas autodeclaradas pretos e pardos, é necessário que haja um alinhamento entre a política que se produz para a saúde e essa realidade sociogeográfica, espacial que está posta aí. Que a gente possa pautar políticas públicas para os nossos artistas, que também são majoritariamente negros e que trazem na sua expressão artística uma linguagem que retrata a negritude. Então que a gente possa, de onde nós estamos, tentar influenciar políticas públicas para que a gente possa, em um futuro não muito distante, ter um cenário um pouco melhor do que o que a gente tem hoje. E é isso, mais parabéns pela proposta que vocês estão trazendo. A gente começa também agradecendo pela oportunidade e dizer que ter espaços para falar sobre identidade, para falar sobre o contexto que a gente vive é muito importante, né? Eu comecei falando sobre a informação, e eu acho que a informação é um dos tesouros mais caros, né, para nós, principalmente para nós, pessoas pretas, que tem uma história da qual nós, no contexto geral, não conhecemos, né, e que não nos dão as ferramentas para que nós possamos conhecer, e isso não é à toa. Então, eu trago aqui também a importância que eu chamo da tríade, né, da transformação, que é arte, cultura e educação. Sem essa tríade, a gente não caminha. Então, vamos nos conscientizarmos, vamos pensar e assumir nossa identidade preta, porque se a gente não se olha, não se enxerga, não se identifica, a gente não consegue entender quais são nossas pautas emergenciais. Enquanto isso, nosso povo está sendo massacrado, né? Estamos passando por um processo atual muito difícil, né? Quer dizer, é o genocídio mesmo planejado pelo Estado. Cada vez mais quem morre somos nós, quem está na linha da pobreza somos nós, quem não está nos poderes somos nós. Então, se não fizermos por nós, não esperemos que outros possam fazer. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, saudar todos os artistas, todos os educadores e agentes de transformação, que aqui em Ituberá tem muita gente potente em todos os ramos, em todas as áreas possíveis que você possa imaginar, né? Saudar o Mangue, né, como o Jadson bem trouxe, e traz seu trabalho. Nós somos manguezal, nós somos reconstrução, nós somos fertilidade e temos que entender essa nossa identidade. Então, gratidão. Eu gostaria também de agradecer, né, em nome dos quilombos, né, Quilombo da Lagoa Santa, Quilombo da Ilhazeira, Quilombo São João de Santa Bárbara, Quilombo do Rio dos Cátaros, agradecer a vocês pela oportunidade que vocês estão nos dando, né, de dizermos que estamos aqui, que nós existimos. E dizer também que quando falamos de educação, né, para a diversidade, para o nosso povo preto, nós não estamos falando de qualquer educação. Nós estamos falando de uma educação transformadora, uma educação que realmente, de fato, venha transformar essas pessoas, que venha nos transformar. E diante disso, eu quero deixar aqui bem claro para toda a sociedade. Vamos tirar o racismo do caminho que o povo do Quilombo quer passar com a sua cor. E aí, deixando o nosso recadinho para vocês, curta, compartilhe, comente, porque essa roda de conversa não é só pra gente que estamos aqui, é para uma riqueza de todos. E aí, é abrir também o nosso horizonte e dizer que Quilombo é isso aí, nós somos Quilombo. Nós somos negros, nós somos pretos, nós somos abraçados, nós somos amados. A nossa rica cultura. E dizer a vocês, compartilhe e comente.